Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada. Vocês vão escutar, acho que alguns barulhos aí no planeta, Terra, planeta, água, Guilherme Arantes. Mas eu preciso gravar esse áudio, tá? Já faz uns 2 dias que eu deveria gravá-lo e assim... As coisas que eu falo aqui, elas, já falei isso em outros momentos, elas não são, acredito eu, reflexões só da Cássia, pessoa física. Eu acredito que são informações também canalizadas, captadas por mim. Então parece que se eu não gravo logo essa informação, ela se dissipa e eu tenho até a sensação que já dissipou mais do que deveria, tá? Todas as reflexões que eu trago aqui, elas são com base nas minhas próprias vivências, ou vivências pessoais minhas na minha jornada, ou atendendo pessoas. O que eu vou relatar aqui tem a ver com atendimentos. E não... É óbvio, né? Eu nunca relato nome de ninguém aqui, mais ou menos, né? Da minha chama já falei aqui, mas ele já sabe do rolê. Não trago o nome de nenhuma pessoa aqui, às vezes até trago só o primeiro nome, mas normalmente eu até mando o áudio antes pra pessoa ver, né? E aqui não vou citar nomes porque eu não quero expor ninguém, porque não vale a pena, não é o propósito. Mas foi em função de algo muito chato que aconteceu, mas que eu entendi o propósito maior. Então eu não tenho intenção de cutucar ninguém, machucar ninguém, nada desse sentido, ofender ninguém, não é isso. Eu tô falando isso porque eu não sei se as pessoas envolvidas ouvirão e podem achar que eu fiz com esse ou aquela intenção, não é. Tá? Até porque eu tô num processo da minha jornada de tentar... Eu sempre fui meio assim, sabe, gente? De tentar extrair o suco do negócio, sabe? Pegar os limões e fazer uma torta de limão, uma caipirinha, um suco e um tempero, assim. Que tem momentos que é difícil fazer isso, né? Mas eu acho que eu consegui, tá? Então vamos lá. Olha lá o barulho das obras, das serras, cortando tudo aqui. I'm So Sorry, Smiths, não é o nome dessa música, mas é essa aí que veio. Então vamos lá. Eu fiz uma vivência, tá? No qual foi uma vivência, certo? Com pessoas. E aí deu ruim lá no meio da história, né? Deu ruim. Deu uns tchê lá. Que acabou sendo resolvido, né? Por quê? Porque para mim campo aberto é campo fechado. Deu gatilho, vamos compreender este gatilho, entender por que isso aconteceu. Então, conseguimos resolver a situação lá. Porém, entretanto, todavia, contudo, a gente, no momento que conseguiu fechar a Gestalt, diria Pierce, não estavam todas as pessoas presentes. Para essas pessoas verem e compreenderem todo o processo que tinha acontecido ali. Só que eu não posso obrigar as pessoas a participarem de um processo que elas não querem, não se sentem bem, não se sentem à vontade, não veem sentido. Um dos processos meus de cura foi exatamente identificar que é muito complicado, se não impossível, querer ajudar quem não quer ajuda, quem não pediu, quem não solicitou,
ou quem não está preparado para tal, né? E veja, isso daí eu já aprendi quando eu trabalhava com pessoas com questões de álcool e drogas, né? Não adianta você forçar a pessoa a se tratar, ela precisa querer. Você só parte para abordagens mais incisivas e compulsórias quando a pessoa não está em condições de opinar sobre elas mesmas, né? O que aí precisa entrar com um processo, no caso de internações compulsórias, né? Você precisa até entrar com um processo na justiça, pelo menos era assim no tempo que eu trabalhava com isso, não sei como tá hoje, porque isso aí é meio louco, esse assunto aí. Então, é muito injusto e cruel forçar alguém a querer ver, participar de coisas que a pessoa não tá sentindo, que tá ressoando naquele momento, né? E aí, pessoal, o que eu compreendi? Me veio até... Eu não vou saber explicar, porque eu nunca consigo contar as parábolas e as histórias na íntegra, né? Uma vez eu li, eu tentei até achar, mas não encontrei, não. But you still haven't found? YouTube? Eu li uma vez, era tipo um meme, um conto, uma historinha, falando sobre o despertar espiritual, que é a mesma coisa de um grupo de pessoas que vai fazer uma viagem. Um acorda às 5 da manhã, outro acorda às 7, outro acorda às 9. Que se o que acordou 5 horas da manhã começar a chamar todo mundo, fazer barulho enquanto toma café, as pessoas vão acordar antes da hora, estressadas, nervosas, xingando, porque elas precisavam dormir mais. Esse é o processo do despertar espiritual e é o processo em tudo na nossa vida, né? Tente ensinar uma criança a falar antes da hora, andar antes da hora, né? Tente você comer quando não está com fome, né? Continuar trabalhando quando precisa dormir. As coisas, elas têm um tempo, elas têm um processo, a gente consegue visualizar isso, inclusive com a própria parábola da borboleta e da lagarta. Vocês já devem ter se deparado com essa história, que um homem viu lá a lagarta no casulo, achou que ela estava sofrendo porque estava apertada, ele cortou o casulo e a lagarta morreu sem virar borboleta. Por quê? Porque o processo para a lagarta virar borboleta consiste em ela ficar bem apertadinha no casulo. Eu não sou bióloga, tá, gente? Mas é o que eu estudei e entendi da história. Não sei nem se é assim na vida real, mas a parábola, a história é assim. No movimento que a lagarta faz apertada ali para sair, é que um determinado líquido se expande para as asas dela e ela voa. Então, de novo, não adianta querer acelerar o processo, né? Por mais que às vezes a gente ou alguém veja que pode auxiliar aquela pessoa, às vezes a pessoa tem, às vezes não, quase sempre, eu diria, se não sempre, a pessoa precisa vivenciar o processo dela. E isso, gente, tem a ver com jornada espiritual, tem a ver com jornada de conexão de alma, tem a ver com aprender, ler, escrever, andar, trabalhar, tem a ver com tudo na nossa vida, né? E nessa vivência específica, né, como eu que coordeno, quando eu consegui ampliar um pouco, na verdade foi assim, foi bem difícil para mim essa vivência, porque deu muitos gatilhos em muitas pessoas, e inclusive em mim, né, gente, porque eu tenho sanguinho correndo na veia, né, não sou um avatar ascensionado, encarnado na Terra, não sou. E mesmo que fosse, né, tô encarnada como humano, então eu tenho características de humana. Que bom, né? Ai, meu coração até dispara. Então deu gatilhaços, né? Só que o problema, né, gente, não é dar gatilho. A questão é você identificar o gatilho. Quanto mais rápido você identifica o gatilho, melhor para todos, né, envolvidos. Levou uns 10 minutos para eu identificar, mas identifiquei, mas deu gatilho. Então, foi difícil, assim, demorei para dormir.
E aí a gente chora e é mó rolê, né? Mas aí eu dormi, deu que ver. Tive que pedir pro Arcanjo Rafael. O Arcanjo Rafael ajuda a dormir, porque senão não vai rolar. E aí eu acordei com este insight, tá? E de novo, tá? É só um olhar, o que eu falo aqui não é verdade. Vocês têm que ver se ressoa no coração de vocês. E assim, eu vou deixar fechados os comentários, porque vai dar gatilho. Não tem como isso que eu vou falar não dar gatilho. Pode dar mais ou menos, mas você provavelmente já teve num momento da sua jornada que você fez isso. Porque é humano. Humano, demasiadamente humano, diria Nietzsche. Então, deu gatilho lá. Nossa, me veio um... Meu Deus do céu, por que tá vindo um funk aqui na minha mente? Não sei o nome, Din 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 Dom. Sei lá, alguma coisa tem a ver. O que eu tenho aprendido na minha jornada é não despertar, não descartar nenhuma música, tá? Então deu gatilho lá, e aí eu acordei com este insight, vou chamar assim, né? À medida que eu tô coordenando uma vivência, eu sou responsável por ela, né? Por coordenar, por gerenciar, por administrar ali tudo que tá acontecendo. E o que estava acontecendo nessa vivência era, vamos dizer assim, como se fosse um jardim, tá? Com lagartas e borboletas em tempos diferentes, tá? E eu como se fosse a bióloga ali do rolê. E aí, não sei como que chama o especialista em borboletas. Tem uma música que chama Butterfly, né? E aí, eu tava ali sendo a agricultora, a jardineira, sei lá, o negócio. E aí o insight que me veio, gente, é que talvez... E veja, não vou dizer que eu sou Deus, tá, gente? Ou a deusa, pelo amor de Deus. Não fiquem loucos nesse nível, tá? Mas a analogia, a comparação que eu fiz é que, uma vez que eu coordeno aquela vivência, eu seria como essa pessoa responsável por esse jardim. Mais ou menos, ou totalmente, como é na nossa vida. Deus, a fonte, sei lá o nome que vocês dão, tá cuidando de nós, lagartas e borboletas, nesse mundão de Deus, nesse universo, nos outros universos. E ele tá acompanhando o processo de cada um e cada uma. Tá me vindo aquela passagem na Bíblia que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Fio de cabelo, Chitãozinho, Chororó. Tá? E tá me vindo que isso que eu tô falando tem a ver com DNA, memória genética. Ixi, Maria. Tá? E aí eu senti, naquele movimento, daquela vivência, uma crítica à coordenação que eu tava tendo ali, de não gerenciar como eu deveria, tá? Só que veja, esse deveria era no olhar de algumas pessoas daquela vivência, tá? Só que quem tá gerenciando sou eu, então eu que sou responsável por ali, né? Mais ou menos ou completamente como é Deus nas nossas vidas, independente da crença que você tiver de Deus ou da deusa, tá? E aí eu tive esse insight de como às vezes, e eu falo porque eu vivo fazendo isso, eu até pedi desculpa depois pra galerinha, né, turminha, minha egrégora, eu falei, desculpa aí, galera. Mas daqui a pouco eu tô fazendo isso de novo, tá, gente? Eu não tenho essa ilusão, não, porque quando o calo aperta, a gente faz isso. Quantas vezes eu questionei Deus, o universo, que ele tá errado. Que ele não tá fazendo as coisas no tempo que ele tem que fazer. Isso é de uma arrogância, gente. Uma arrogância, uma prepotência, um falso ego, uma arrogância espiritual até.
de você achar, saber, sentir, às vezes ter certeza que você sabe o tempo das coisas, que você sabe como tudo funciona, sendo que você só vê um pedacinho do esquema. Agora veio o Wesley Safadão, um pedacinho para cada esquema, né? Você só tem um olhar muito fragmentalizado do todo, enquanto Deus, o divino, a essência, a mona da fonte, a centelha, vocês dão o nome que vocês quiserem, tem algum ser aí que tem uma visão mais ampliada, gente. Eu superior, tá? E aí eu falei, é isso que era pra eu capiscar, né? Pra eu entender aqui neste rolê muito doido. Agora me boneco do posto. Tá maluco, tá doidão. Eu não sei o que esses funk tem a ver aqui. Outro dia já apareceu um do funk. O funk que apareceu era da velocidade 1000, não era isso? Então, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Sobre a velocidade e o tempo das coisas. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, eu não vou falar o palavrão que eu falei aqui, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar palavrão. Mas eu acredito que tem alguns momentos que apenas um palavrão muito bem falado, com a boca bem cheia, ele expressa a emoção que você tá sentindo. Então eu falei um palavrãozão e falei, gente do céu, a gente não faz isso só com a nossa jornada espiritual. A gente faz isso na nossa jornada de chama gêmea, né? Principalmente o divino feminino, tá? Divino feminino, e assim, em vários graus. Tem desde aquela pessoa que fala assim, ai, eu despertei, eu já fiz as minhas curas. Já o meu gêmeo não quer despertar, ele está no ego. Aí me dá vontade de falar o palavrão de novo. Tem desde dessa turma, e tudo bem, é o processo de despertar dessa pessoa, de achar que ela tá 100% e o outro não tá. Isso pra mim não tem cabimento, você tá super evoluída e o outro tá completamente dormindo, gente. Isso pra mim, no way, não rola. Mas tem essa turma. Parece que eu falei Saturno, né? Tem essa turma aí. E tem também a turma que até entende que tem o tempo, o processo das coisas, mas tá errado. Meu gêmeo é lerdo. Ele tá de má vontade. E aí a gente aplica essa arrogância, essa prepotência de que a minha dinâmica ela não anda, a gente não tá junto por conta do gêmeo. Só que e se o gêmeo tiver o tempo dele? E tem, né, gente? Embora, pelo menos na concepção que eu tenho hoje, são uma alma em dois corpos. São dois corpos. De novo, vontade de falar palavrão. São dois corpos. Com vivências diferentes, culturas diferentes, corpos biológicos diferentes, processamentos cerebrais diferentes, mapas astrais diferentes, trânsitos astrológicos diferentes, genética, física ancestral diferente, energias diferentes, profissões diferentes, compreensões de mundo diferente, crenças diferentes. Então, eu até pedi perdão pro meu gêmeo, pra minha contraparte, pra minha chama, do tipo, telepaticamente, tá, gente? Do tipo, meu, desculpa. Desculpa por tentar acelerar um processo que é muito injusto e cruel tentar acelerar. Eu não sei vocês, eu não gosto que ninguém fique me apressando. Principalmente quando eu tô me arrumando, assim, se eu vou sair, se eu vou num evento, eu gosto de tomar meu banho, me maquiar tranquila, né? Pôr a minha roupa. E veja, eu nem escolho roupa. Com que roupa eu vou? Tem uma música. Eu não sou aquele tipo de mulher que desce o guarda-roupa para escolher a roupa. Não. Como eu pinto a minha unha de acordo com o evento que eu vou, eu já escolho a roupa antes para pintar minha unha combinando e eu sei que eu vou com aquela roupa. E aí eu sei que eu vou fazer maquiagem de determinada cor. Mas ainda assim, eu não gosto de correr.
né? Eu gosto de me arrumar tranquila e sossegadamente, na paz divina celestial, escolhendo e escutando a minha musiquinha, tá? Tá certo, tá errado? Não sei, gente, é como eu funciono, tá? Tanto que, assim, sempre falo pro pessoal que quer sair, que quer combinar alguma coisa, me avisa pelo menos um dia antes, porque se é muito difícil alguém combinar comigo no dia e eu ir. A não ser que eu já esteja com a unha pintada. Né? Mas por quê? Porque eu tenho essa é a minha velocidade, esse é meu processo. E vocês não tenham dúvida que a contraparte de vocês tem o tempo delas, que às vezes pode ser mais rápido que o seu, pode ser mais devagar. Inclusive, pode ter coisas que um é mais rápido, o outro é mais lento, um é mais rápido, o outro é mais lento, vocês estão entendendo? Então, assim, eu entendi, inclusive, que essa vivência que esse grupo de pessoas teve foi no intuito e no sentido de perceber vivencialmente ali, a gente viveu na carne aquele processo do quanto é ruim a gente querer que alguém faça as coisas num outro tempo, quererem que a gente faça as coisas em outro tempo, porque não é assim que as coisas funcionam, né? E eu sinto que muito dessa frustração e desse movimento que principalmente os divinos femininos têm, tá, gente? Não tô falando que o masculino não tem, não. Tô lembrando da contraparte de uma das pessoas que eu atendo, que fala pra ela toda hora, no seu tempo, no seu tempo. É isso aí, é no seu tempo. Então, assim, tive até que parar aqui, que deu uma fugida no pensamento. Eu vejo que grande parte disso acontece em função das teorias, eu vou dizer assim, de chama gêmea, que dizem que quando você estiver curado, a sua chama vai aparecer. Quando você estiver curado, o outro estará curado, porque é espelhado, porque é paralelo. Tudo isso é verdade, gente. Quando você cura, o outro se cura. É espelhado, é paralelo. Mas isso não significa que é exatamente na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo trajeto, na mesma felicidade, na mesma velocidade. Então, eu vou dar um exemplo. Tá me vindo de novo. Na Fórmula 1, na Fórmula 1 eu acho que não acontece isso. Acho que onde acontece isso é Fórmula Indy. Tá vendo tanto Fórmula Indy no meu campo? Cheiro de sabonete agora. Pelo menos na época que eu assistia, porque eu adorava acompanhar um piloto aí. E aí ele também andava na Fórmula Indy. Na Fórmula Indy é assim, a corrida tem, sei lá, 60 voltas. Acho que não tem tantas assim. E aí a corrida só acaba depois que todo mundo completa 60 voltas. Então, às vezes acontece assim, a pessoa ganhou e aí, sei lá o 10º colocado tomou 20 voltas. Mas todos estão fazendo a mesma corrida, todos estão no mesmo grande prêmio. Todas vão terminar numa classificação, inclusive os carros que quebram e param ali no negócio. Eles vão ficar numa classificação. Então, a nossa jornada espiritual, humilde olhar, que eu percebo hoje aqui, falando com vocês, a gente tá numa jornada espiritual que é mais ou menos assim, uma jornada de chama que é mais ou menos assim, né? Então, a gente tá na mesma corrida, a gente tá ali no mesmo coletivo, a gente tá ali enfrentando o mesmo clima, chuva, sol, só que cada um tem um carro, que tem um motor, que tem um câmbio, né, que tem uma embreagem, tá? E esse carro, a gente pode fazer analogia que é o nosso corpo, que é a nossa alma, que é a nossa configuração astrológica, emocional, psicológica. Então, vocês podem... agora eu tô entendendo. Minha egrégora linda. Agora entendi um negócio que eu li hoje. Tudo é interligado mesmo, não tem o que fazer. Veja, quando a gente pensa numa equipe de
tudo tem um sentido, né, gente? Eu fico surpreendida ainda. Não à toa eu gostava de automobilismo. Talvez seja para dar esse exemplo aqui para vocês. Tomara que vocês consigam todos compreender dentro do que eu vou falar. Então vamos pensar no Senna, né? Lá quando estava na McLaren. Diz que, não sei se é verdade, que o Prost e o Senna tinham o mesmo carro, com as mesmas configurações e os mesmos acertos, e que por isso o Senna efetivamente seria melhor, porque com o mesmo carro ele mandou muito melhor do que o Prost, tá? O que já não acontecia nas outras equipes, na Fórmula 1 especificamente. Então, tipo, quando o Schumacher tava lá na Benetton, acho que é o Rubinho que tava na Benetton junto com ele. Não sei, mas assim, o que eu li é que nas outras equipes os carros não eram os mesmos. Tô me vindo resposta, Skank. Então, não teria como competir de igual para igual, porque embora na mesma equipe os carros eram diferentes. A gente pode entender que muitos pares de chamas são assim, você tá na mesma equipe, mas com carros diferentes. Por quê? Porque tem um porquê, aquelas. Tem uma dinâmica ali de por que um tá com um acerto tal e o outro acerto. Tudo bem que eu imagino que mesmo o Senna e o Prost com o mesmo carro, cada piloto, né, conforme as suas características e habilidades, faz acertos diferentes. Então, um tipo de pneu, um tipo de aerofólio que pode ser mais alto, mais baixo, tem estratégias de corrida, né, tem todo um esquema. Então, isso faz o diferencial, porque cada um é um piloto diferente. Mas a gente pode pensar muitas vezes que a gente com a nossa contraparte é isso. Vocês têm até o mesmo carro, que é a mesma alma, né? Em dois corpos diferentes, em dois carros diferentes, que vão ter configurações diferentes conforme o contexto no qual você está inserido aqui hoje na Terra. Porque eu tô falando só da vivência da Terra, tá, gente? E agora aqui em 2024. Eu não estou falando neste momento das vivências paralelas de fractais horizontais, verticais e vidas passadas, futuras. Estou falando só dessa corrida de agora, deste grande prêmio que estamos vivendo aqui em 2024. Então, assim, às vezes um vai chegar antes e o outro vai chegar depois. Só que quando a gente tem a pontuação por equipes, é muito importante. E dentro do automobilismo isso é muito questionado, mas, por exemplo, quando um dos pilotos já foi campeão, você não continua ganhando corrida, você deixa seu companheiro passar, porque ele vai conseguir mais pontos para a equipe, e isso vai render mais patrocínio, mais dinheiro, uma série de coisas. Né? Vocês devem lembrar, ou não, né? Quando o Felipe Massa deixou passar o outro piloto lá, né? Porque tinha a ver com a equipe, ele tá tentando até entrar com recurso, parece, para conseguir esse campeonato. Mas por quê? Porque era uma estratégia de equipe. E quem que coordena a estratégia de equipe? É o nosso superior, é Deus, é o universo, é o dono lá da equipe e da fórmula alguma coisa. Que louco eu tô fazendo esse paralelo, gente. Me dá vontade de chorar. Pra variar, né? Então, assim, pessoal, é muito injusto a gente, com a nossa contraparte, querer, de repente, que ele ande pau a pau do seu lado, se às vezes ele tá com um carro que não tá com o mesmo acerto que o seu. E tudo bem, porque tem um aprendizado de você tá com um carro ou com outro, com um acerto ou com outro, sabe? Tem um porquê, não é pra castigar. E veja, eu tô sentindo, entendendo que muito desse processo pro divino feminino trabalhar o ego lindo, dourado dele, né? Que acha que já é o suprassumo do universo. Não, às vezes o seu aprendizado vai ser esperar o teu companheiro de equipe completar aquelas voltas. Você vai ficar lá sentadinha no murinho depois que a corrida terminou, aguardando essa pessoa completar as voltas que faltam. Ah, mas eu tenho amor próprio, autoestima, então eu não vou ficar esperando ninguém. Então, não espera. Não espera. Dá pra não esperar? Se der, não espere.
Você vai fazer o quê? Você vai pegar outro carro e vai correr outra corrida? Sendo que a pista está reservada para aquela corrida naquele momento? Você vai abandonar a sua equipe? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né, gente? Não estamos falando sobre automobilismo aqui. É a moto passando aqui, né? Então, é isso, minha gente. Eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu precisava passar aqui. Infelizmente, ou felizmente, tem alguns processos que, pra gente ter algumas compreensões e insights, eles são bem dolorosos. Não foi legal, não. Pra mim foi uma experiência bem desagradável, assim. Como que eu cheguei nessas compreensões todas? Porque foi no meu gatilho central, eu diria assim. Mas eu acho até que eu me saí bem comigo mesma. Comigo mesma, eu acho que eu saí bem. É que eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflitos. E de certa maneira houve, né? Um conflito, mas tem males que vêm para bem, né? Às vezes os conflitos são para trazer luz para uma dor. Esse talvez seja também um aprendizado, né? As curas, e aí tem a ver com Kiron, né? Muitas vezes, se não todas, elas são dolorosas. Porque tem uma ferida. Ixi, tô lembrando de um negócio que eu falei. Me chama agora. Ixi, Maria, faz tempo que eu falei isso aí. É que nem tipo quando você sofre um acidente, um machucado, que você tem que ali limpar com iodo, né? E tirar o vidro, tirar mato, tirar pra não infeccionar, né? E quanto mais a gente tenta não cuidar daquela ferida, mais ela inflama, infecciona, machuca, dói. Então, eu acho que é isso, gente. Obrigada por me ouvirem, né? E obrigarem. Obrigada também por eu ter esse espaço aqui que eu posso falar. E porque eu sei que quem se identifica com o que eu falo está aqui me ouvindo agora, né? E vou aproveitar eu já falei pra vocês, né? Eu tô num momento que eu tô preservando mais a minha jornada, né, pessoal? Mas vou aproveitar que não sei se ele tá aqui ouvindo. Se ele tiver, obrigada por ter me ouvido todo esse tempo, minha chama. Quase falei seu nome. Obrigada por me ouvir. Você sabe, porque eu já te falei a importância disso na minha vida. Certo, pessoal? Beijinhos. Até o próximo áudio vídeo. Tchauzinho. Pessoal, tem acontecido isso quando eu gravo esse áudio ou vídeo. Só os loucos sabem, já diria Charlie Brown Jr. Não sei quanto tempo faz, não deve fazer muito, não sei, não faz nem uma hora. E eu vim procurar a imagem para esse áudio e vídeo, procurando, obviamente, 2 carros de Fórmula 1, certo? E na hora que eu tava procurando as imagens, eu achei uma que eu achei bem legal, 2 carros da mesma equipe, não sei nem se é essa imagem que vai. Agora tá me vindo In My Mind, de Dida Agostino. E quando eu tava procurando, me veio uma leitura que a capa é um carro correndo. Eu não sei qual é, mas eu vou pôr na descrição aqui. Vou até ver essa leitura terminando aqui. E aí, quando eu fui procurar a imagem, na sequência tinha a foto de um carro madrinha. Teve alguma leitura que eu gravei em março de 2024, porque eu não sei quando que vai esse áudio vídeo. Eu queria que ele fosse logo, mas eu tô sentindo que eu tenho que dar um tempo pra manter, pra postar ele. Não sei. Teve alguma leitura de março de 2024, tá? Que eu falo de carro madrinha numa leitura e eu ainda falo assim, eu não sei por que eu tô falando isso aqui, mas tá me vindo o carro madrinha. Fiquei até rouca. Gente, o carro madrinha
ele entra, do que eu me lembro, porque faz tempo que eu não assisto automobilismo, ele entra na Fórmula 1 quando tem um acidente. E quando o carro madrinha tá na pista, ninguém pode ultrapassar ninguém, mas como o carro madrinha, que louco isso, como o carro madrinha ele coordena o ritmo da corrida, enquanto eles estão limpando o óleo ou tirando pedaço de pneu, quando tem algum acidente, o carro madrinha ele entra, ou tá chovendo muito também, o carro madrinha entra para que ninguém ultrapasse ninguém e fique mais ou menos todo mundo na mesma velocidade. Na Fórmula Indy é o carro madrinha que dá a largada da corrida. Na Fórmula 1 os carros estão parados e na Fórmula Indy, pelo menos na época que eu assistia, os carros eles estão em movimento. A hora que o carro madrinha sai da pista, os carros mandam ver. Eu sinto, gente, que a espiritualidade tá agindo nesse momento como um carro madrinha. Que vontade de chorar. Para que as velocidades se harmonizem, talvez uma polaridade, um lado ande mais devagar e o outro lado ande mais rápido, para que as velocidades se integrem. Eu escutei Bem-vindo a 2024. Eu acho que essa leitura ela tá antes do dia 20 do Ano Novo Astrológico, tá? Então, minha gente, seja o carro madrinha, o carro padrinho, o carro padrinho, a madrinha, vocês estão entendendo o rolê, né? Olha o carro passando aqui, vocês estão ouvindo? Pois é, parece quase um motor de... Mas não é um carro velho mesmo que tem aqui perto. É um Fiesta, daqueles bem antiguinho. Vai ver que vai ter uma festa aí pra comemorar a integração das velocidades ao mesmo tempo. Certo, gente? Beijão. Até mais.